é o B de Barbário e a gente vai fazer a tag dos 50%. No último vídeo de tag que eu fiz e que eu coloquei essa cadernetinha aqui na capa, comentaram perguntando, né, sobre ela. Eu ganhei essa caderneta num Nerd Loot e ela não tem nenhuma marca de que seja de algum lugar comprada pelo Nerd Loot. Eu acho que foi feita por eles. Mas eu acho que é possível fazer uma arte dessa e imprimir uma caderneta. Acho que é uma ótima ideia mesmo. Tô tentando terminar com ela, já tô pela metade. Mas vamos lá ao que interessa. A tag dos 50%, se você caiu aqui de paraquedas, nunca viu nada no Booktube, é uma tag criada pelo Geek Freak que serve pra gente fazer um balanço de meio de ano. Eu considerei todas as minhas leituras feitas de janeiro a junho. Eu li por volta de 60 livros, mas eu queria até colocar aqui e pontuar. Lembrando que eu trabalho com isso, muitas vezes eu recebo para isso, eu tenho prazos para ler, e eu li muitos livros curtinhos esse ano, porque a quarentena me deixou bastante ansiosa e eu precisava dessa sensação constante de término, e por isso essa minha afobação, né, e essa minha questão de pegar livros pequenos nunca se comparem com ninguém, principalmente produtores de conteúdo. Número 1, o melhor livro que você leu até agora, e eu claramente não sei escolher entre O Jogo da Amarelinha e Uma Noite Markovitch. São livros completamente distintos, eu acho que os dois trazem uma... Eu acho que eles são favoritos, porque os dois me impressionam na forma e no conteúdo, né? Eles trazem uma inovação e uma experimentação na técnica de escrita e também trazem enredos fantásticos. Sendo que eu acho que no caso do Jogo da Amarelinha, a inovação na escrita é mais interessante que o enredo, e no Uma Noite Markovitch o enredo é um pouco mais interessante do que a inovação na escrita. Os dois eu terminei, finalizei a leitura em janeiro, né? O Jogo da Amarelinha veio de uma leitura minha anterior, eles dois estão resenhados aqui no canal, então eu vou deixar pra vocês nos cards aqui. Por favor, leiam esses dois livros maravilhosos. O Jogo da Amarelinha conta uma história bem simples, mas que ela é desenvolvida de uma forma muito bonita. É a história de um homem em Paris, um homem argentino em Paris, e depois o retorno dele para a Argentina, muito numa busca, né, que nós não sabemos muito bem do que é, mas talvez seja sobre si. E Uma Noite Markovitch conta a história... Durante a guerra, os homens iam até a fronteira, se casavam com as mulheres, para que elas pudessem atravessar o país e saíssem dali, né? E eles aí se divorciavam para que elas fossem ter suas vidas. Elas só podiam atravessar se fossem casadas. É interessante que essa premissa seja tão legal, mas eu não acho que a gente pode considerar essa premissa realmente levada a sério no livro. Eu acho que ela permeia a história. Assim como vários outros livros de realismo fantástico, Uma Noite Markovitch vai possibilitar para a gente acompanhar diversos enredos ao mesmo tempo e se apaixonar por diversos personagens e diversas tramas. E eu acho isso encantador. Para não falar da perspicácia da escrita da Aya Gundar Goshen. A Jéssica Matos estava lendo agora Uma Noite de Markovitch, ela me relembrou uns pedaços. E assim, ela faz você rir, ela tira você, sabe, da leitura de um jeito bom, no sentido de ela te dá uns estalos assim muito bons. Bom, começar com o melhor livro é o risco de não parar de falar, né? Segunda pergunta, a melhor continuação que você leu até agora. E eu li uma única continuação no primeiro semestre e eu não gostei, que foi A Volta de Mary Poppins. Eu achei que eram só esses dois livros, até por isso que eu li o segundo. Se eu soubesse que eram 8, eu talvez nem tivesse lido o segundo, porque é um livro infantil e ele segue os mesmos moldes de escrita episódica e acho que também acaba repetindo alguns ciclos dentro do próprio livro. Então, acabei não gostando muito dessa leitura, não vou continuar lendo Mary Poppins. 3. Um lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E eu não poderia deixar de dizer A Casa da Rua Mango, da Sandra Cisneros. Eu tenho ele aqui em casa, eu pretendo ler agora em julho, com 2 amigos meus, o Rafa e a Milka. Vai ter live aqui no canal. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, deve acontecer no final do mês. Espero que a tag saia antes da live. Mas, cara, eu tô louca pra ler esse livro da Sandra Cisneros, de verdade. É uma mulher de origem latina que vai falar dessa vivência nos Estados Unidos. É um livro curtinho e lindo. Quarta pergunta. O livro mais aguardado do segundo semestre. E eu coloquei 2. Um que eu já tenho aqui, que foi lançamento agora de julho, que é o Damas da Lua, da Joka... Eu não vou saber pronunciar.
É a autora que ganhou o Man Booker Prize 2019, ela é uma autora do Omã, é a primeira mulher desse país sendo traduzida tanto para o inglês quanto para o português aqui na América, né? E aí eu digo Estados Unidos e Brasil. Ele é da Moinhos, eu recebi da editora. Eu também pretendo fazer uma leitura dele aí, vamos ver se rola, como que vai ser. Me acompanha no Instagram, tá aqui no box de descrição o link pra saber mais sobre isso. E o outro lançamento, ele meio que já tá disponível, mas ele não foi lançado oficialmente, que é o A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, né? Então quem assina o Intrínsecos recebeu ele, mas ele só vai ser lançado em setembro, se eu não me engano, na edição padrão que a Intrínsecos pretende fazer. Quinta pergunta. O livro que mais te decepcionou esse ano? E eu acho que o livro que mais me decepcionou esse ano foi A Mulher dos Olhos de Fogo. Isso porque, assim, não era um livro que eu compraria por mim mesma. Eu disse isso na resenha. É um livro que a estética dele me propõe uma coisa que não é o tipo de literatura que eu gosto, mas ele foi um livro indicado pela Silvia Federici, e ainda que eu não tivesse lido Caliban e a Bruxa ainda, eu tenho em alta conta a indicação da Silvia. Mas eu acho que é um livro realmente muito pobre, ele tem uma proposta muito melhor do que o do seu próprio desenvolvimento, ele tem uma repetição, ele se agarra a muitos clichês, ele tem um jeito hiperbólico de lidar com as coisas que eu não acho tão legal. Eu acho que pode ser realmente uma leitura interessante para alguém que não se deu conta da dimensão. Assim, eu não acho que seja um livro para alguém entender ou se despertar para o feminismo, apesar dele contar a história de uma mulher que despertou para o feminismo. Eu acho que ele é um livro que você deve dar para alguém que tá ali no começo das leituras feministas, porque não entendeu ainda a dimensão desse patriarcado nas nossas vidas. E aí, para uma mulher que já tá lendo sobre feminismo há muito tempo, já tem dimensão, eu acho que ele acaba não trazendo nada, assim, né? Ele não traz nem informação e nem do sentimento. Ele não conseguiu me captar, infelizmente. Eu queria ter gostado desse livro. Próxima pergunta. O livro que mais te surpreendeu esse ano? E eu acho que a surpresa, ela tem muito a ver com a expectativa, né? Então, quando a gente compra alguns livros, por mais que eles sejam incríveis, eles não nos surpreenderam porque a gente esperava que fossem incríveis. E esse ano eu recebi um pacotinho da Moinhos logo no começo do ano. No começo do ano não, foi maio. E veio 4 livros. E desses 4 livros eu não conhecia nenhum pelo nome, né? Então foi uma curadoria que eles fizeram pra mim e não poderiam ter acertado mais. Eu já li 3 dos 4 livros e eu gostei muito, assim, acima da média eu gostei dos 3. Mas o que se destacou pra mim, que foi o que eu olhei e fiquei meio, não sei se eu vou gostar desse, vou deixar pra lá. E eu me apaixonei, gravei vários poemas desse livro, porque tocou demais o meu coração. Foi o Cesto de Tranças, da Natália Litvinova, uma poeta nascida na Bielorrússia, criada na Argentina, e que trabalha tão bem a questão do feminino, da ancestralidade, do rural, sabe? É uma conjunção que a Natália traz em poesias tão bonitas, que eu não poderia deixar de destacar essa leitura aqui como a que mais me surpreendeu esse ano. 7ª pergunta. Novo autor favorito? Que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Aí eu vou começar por uma... tem 2 respostas esse aqui também. Uma dessas autoras foi também uma enviada para mim pela Moinhos, e a Mariana Travassos foi uma gratíssima surpresa nesse meu primeiro semestre. Eu me identifiquei muito com a escrita dela, com a descrição psicológica dos personagens, com o desenvolvimento de sentimentos que ela consegue captar em contos. Nossa, Cotidiano foi um livro presente para mim esse ano. E aí, falando num sentido mais de livros de novos autores, só que mais renomados e que estão mais na boca do povo, acho sempre legal fazer um pouco esse jogo de falar dos 2 sentidos, né? Autores pouco falados que eu quero que vocês vejam e autores que eu imagino que vocês já conheçam. E a segunda autora, né, porque não poderia deixar de ser, é a Olga Tokarczuk, com o seu Sobre os Ossos dos Mortos, que eu já resenhei aqui. A Olga é daquelas autoras que o que ela publicar eu vou querer. Eu sei que a Todavia pretende lançar um livro dela infantil esse ano, e ano que vem o Flights, que eu acho que vai ser traduzido como Viagens, que é um livro dela que é mais conhecido e mais renomado do que Sobre os Ossos dos Mortos, e que eu imagino que talvez tenha muito a me surpreender aí. Tenho amigas que já leram, né, em inglês e que falaram que é isso tudo mesmo. Fico bastante ansiosa e aguardando mais livros da Olga Tokarczuk, que espero que
a Todavia se disponha a trazer bastante coisa dela. Próxima pergunta. 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. E eu acho que essa aqui vai ser meio que roubar, porque eu vou colocar o Pedro Juan do Fabian e o Caos. Mas, assim, é um personagem que tem muito, assim, muito errado. Eu acho que uma amiga minha, Tati, falou um negócio hoje pra mim e eu acho que é o encaixe perfeito aqui. Existem alguns livros que a gente precisa de uma suspensão da moralidade para ler. E o Fabian e o Caos é um livro que a gente tem que exercitar essa nossa suspensão da moralidade. O Pedro Juan sendo um desses grandes focos de moralidade dentro do projeto, né? Só que o Pedro Juan é do projeto, né? O Pedro Juan é uma representação autobiográfica do próprio autor, o Pedro Juan Gutierrez. E eu tenho uma quedinha pelo Pedro Juan Gutierrez, porque se você vê entrevistas antigas dele, cara, o cara é assim, é aquele amante latino que tem o dom das palavras, então eu acho que eu transpus, sabe? O que eu já vi em entrevistas pra personagem do Pedro Juan, até por ser essa pessoa, né, com ressalvas, mas, cara, talvez seja roubar, mas Pedro Juan. Nona pergunta, seu personagem favorito mais recente? E não poderia deixar de ser a Senhora do Sheiko, a protagonista de Sobre os Ossos dos Mortos, que é uma personagem que me encantou do começo ao fim, que tem diversas matizes, diversas nuances e que eu acho que fica marcada pra todo mundo, sabe? É uma daquelas personagens que muitas vezes você se esquece do livro, mas não se esquece da personagem. 10ª pergunta, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Eu andei chorando muito nesse primeiro semestre, só que eu percebi uma coisa. Eu choro mais facilmente em livros de contos. Por quê? Um conto, ele faz eu passar por todo aquele arco narrativo de uma vez só. Enquanto os romances acaba sendo mais duradoura essa estadia, né? E aí, então, eu separei aqui um romance que me fez chorar nesse primeiro semestre, que já tá resenhando no canal, vou deixar aqui nos cards, que é As Verdadeiras Riquezas, da Caotea de Mi. Esse livro também me surpreendeu muito, né? Ele acho que seria a minha segunda opção de livro mais surpreendente. O Verdadeiras Riquezas conta a história, então, de uma livraria com esse nome que existiu na Argélia, que publicou Camille, né? Era uma editora e livraria, e a gente acompanha a história desse autor, desse editor e dos seus autores durante a Segunda Guerra, durante a libertação da Argélia, e eu acho que tem a proximidade que nós temos como leitor, mas tem também o diálogo que a autora faz entre a história com H maiúsculo e as pequenas histórias e as histórias com E, né? Então ela trabalha todas essas dimensões em um livro de 150 páginas, é muito intenso. Eu virei a noite lendo, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Próxima pergunta, 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E eu não leio livros felizes, mas livro feliz é uma construção. Teve esse debate lá no Nome do Livro podcast, eu adorei a argumentação de que livros tristes podem ser livros felizes. E eu concordo em muitas partes com isso, então eu vou pegar um livro que me deixou feliz pela experiência de leitura, que foi o Museu do Silêncio, da Yoko Gawa. Foi o primeiro livro dessa autora que eu li, né? O segundo livro oriental que eu li na vida, quando a gente pensa nesse Oriente, não no Oriente Médio. E, cara, ela tem uma construção de mundo, de universo. Eu achei tão bem construído, tão bem colocado. Esse livro eu não virei a noite lendo como aconteceu com A Verdadeiras Riquezas, porque o livro tem 150 páginas, As Verdadeiras Riquezas, né? Então eu li tipo 90 páginas de uma vez. No caso do Museu do Silêncio, eu tava lendo ele, quando chegou ali nas 70, 60 últimas páginas, eu li sem parar até conseguir terminar, porque eu tava encantadíssima com o trabalho que a Yoko Gawa fez. Então eu tive uma experiência feliz nessa leitura, né, desse descobrimento, e foi por isso que eu coloquei esse livro aqui. Ele não chega a ser um livro triste, mas não é um livro também que traz felicidade. 12. Melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora. Eu assisti quase nenhuma. Mas eu vou colocar uma aqui fazendo uma ressalva. Boas adaptações cinematográficas não são necessariamente adaptações fiéis, porque o nome adaptação já propõe que você não faça algo igual, né? E aí eu vou colocar aqui Stalker, que é a adaptação cinematográfica de Piquenique na Estrada, que foi um livro que eu amei ler esse ano.
e que a gente comenta um pouquinho do filme e do livro lá no podcast No Céu Tem Livro. Vou deixar pra vocês o link, apesar de já ter resenha aqui no canal, provavelmente, ou vai sair próxima. Mas a questão é que o Stalker, o filme, ele traz uma outra visão para o universo criado pelos irmãos Strugatsky, mas que eu acho que entra naquele meu... Eu tenho uma caixinha de filmes que são tão bons quanto os livros, né? Então eu não saberia escolher. Iluminado tá nessa caixinha, por exemplo, e agora Stalker e Piquenique na Estrada também estão. Próxima pergunta, 13. Sua resenha favorita do primeiro semestre? Eu costumo dizer sempre resenhas dos outros e minhas aqui, né? Pra valorizar, então, o conteúdo de outros produtores de conteúdo. Eu queria indicar um vídeo que não é resenha, da Jéssica Matos, que é o vídeo dela sobre livros da Maria Valéria Rezende, que ela trata de 3 livros ao mesmo tempo, que eu acho foda esse vídeo dela. A resenha de 8/7 do Will é uma das melhores resenhas que eu vi do livro, e eu acho que é a melhor resenha que ele já fez no canal dele. E a resenha de Sobre os Ossos dos Mortos, da Tami, que eu achei sensacional. É uma resenha que inaugura uma nova fase do Literatami e que eu acho que a Tami acertou muitíssimo no que ela tá fazendo, assim. Mais uma vez, ela conseguiu trazer mais brilho ainda pro trabalho que ela já vem fazendo, né? E a minha resenha favorita do primeiro semestre... Tiveram algumas que eu gostei, mas eu vou pontuar Água Doce, de Akauê Kemese. Foi uma resenha que eu tive que fazer inteira em linguagem neutra, porque a Akauê Kemese é trans não binária, e eu tentei transparecer isso no vídeo. Eu acho que quando você assiste, antes de eu falar isso, você não percebe que eu tô evitando os gêneros, e aí quando eu menciono, se você reassistir, é claro que fica perceptível, mas eu acho que também a resenha, para além de cumprir esse papel de apresentar essa literatura que não é muito comentada, que não tá sendo muito comentada ainda, pelo menos, também de mostrar que não faz toda a diferença que as pessoas querem fazer parecer que faz uma mudança de linguagem. É claro que é difícil se adaptar, é claro que eu fiquei nervosa e senti uma pressãozinha a mais de fazer essa resenha. Vocês vão ver que a minha voz tá mais baixinha, eu tô me concentrando bastante no que eu falo, mas é uma resenha que eu tenho muito orgulho de ter trazido aqui pro canal, e é com essa que eu vou fechar essa pergunta. 14ª, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Tem um livro que não chegou na minha casa, mas eu vou colocar fotos. Por quê? Vou explicar. Esse livro não chegou em casa, mas a autora dele que me mandou tá falando dele pra mim. Tá falando pra mim que vai me mandar ele há um tempo. E eu já tô vendo algumas pessoas receberem ele, e ele é lindo de morrer. Por quê? Primeiro, porque ele é minha cor favorita, que é verde. Depois tem toda uma questão de flores ali, e muitas flores ligadas ao norte do país, porque a autora é paraense, é a querida Monique Malcher com seu Flor de Gume, e ela é uma artista visual, então ela fez o interior do livro. Quando eu tava fazendo o mês LGBT, ela chegou a falar pra mim, olha, eu posso até te mandar o PDF, caso você queira usar ele agora, né? Ela participou do mês do orgulho LGBT fazendo indicações. Só que o livro tem trabalhos dela para além dos contos, e ela queria muito que eu visse o livro. Então, eu acabei vendo na internet várias pessoas postando. Tô ansiosíssima para receber o meu, mas eu já considero um presente ganhado, então vou deixar aqui no vídeo para vocês verem as imagens. 15ª pergunta: quais livros você precisa ou quer ler até o fim do ano? Tem livros de projetos, então eu vou falar alguns deles, como Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, pretendo ler esse ano. A Música da Escuridão, 1984 e Fahrenheit 451, sendo que os 2 últimos são releituras, porque eu vou fazer um curso do pessoal do Estranho Escritório, que é um canal aqui no YouTube, é um curso chamado Estante Distópica. Eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês os links, caso vocês tenham interesse em fazer o curso também. Vou ler também Fome, da Roxane Gay, vou ler... já não sei mais. O Damas da Lua, os que eu já comentei aqui que eu tenho interesse em ler. Eu quero ler mais livros da coleção Gira, da Dublinense, então eu tô lendo agora o Alegre Cano da Perdiz, mas eu tenho Vamos Comprar um Poeta, eu tenho Não Se Pode Morar nos Olhos de um Gato, que eu pretendo ler esse ano também, da Dublinense, do selo Não Editora. Eu quero muito, muito ler Fim de Festa, da Renata Wolff, que foi finalista do Jabuti no mesmo ano em que Amora. Então, assim, planos
não faltam. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag de 50%. Eu devo ser provavelmente a última pessoa a publicar esse vídeo, mas o importante é que esse balanço foi feito. Eu adoro fazer essa tag. Não vou marcar ninguém, porque todo mundo sempre já faz automaticamente, mas se você quiser, comenta aqui embaixo suas respostas, compartilha comigo suas melhores leituras, suas dicas, suas maiores surpresas desse primeiro semestre. A gente precisa conversar de coisa boa, não é mesmo? E se vocês gostaram do meu vídeo, se inscreva no canal clicando na bolinha com o meu rosto, avalia também o vídeo, isso ajuda muito na nossa divulgação. Passa para os amigos se vocês quiserem também aumentar aqui o pessoal que acompanha o canal. Eu agradeço muito a todos vocês que acompanham, a todo carinho. Um beijo e até a próxima.